Bem, não sei qual é o horário para vocês aí. Sejam bem-vindos ao Crash Podcast. Estou mais uma vez com um convidado inusitado, mas antes disso vou pedir para você. Antes eu falava não curta, não se inscreva no canal, mas se quiser se inscrever, encaminhar, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério. Mas vou deixar a convidada falar sobre o que ela faz. Eu estou aqui com a doutora Tatiana Castro. Seja bem-vinda, doutora Tatiana Castro. Muito obrigada, boa tarde a todos, né? Eu sou a doutora Tatiana Castro, sou esteticista e cosmetóloga, graduanda em biomedicina, tenho especialização em harmonização facial e corporal. Vim aqui hoje, né, no Crash Podcast, conversar um pouquinho com o Edmar a respeito de estética, harmonização e intercorrências. Exatamente. Gente, Tatiana, é uma coisa que me deixa bem hoje, até me perguntaram bastante sobre a parte do Botox e da harmonização facial. Eu não vou falar em demonização, vamos falar sempre sobre os termos que são os termos técnicos, porque as pessoas tendem a fazer muitas sensacionalismo em assuntos muito sérios. Como da parte da área da saúde, também vejo isso. Vejo algumas coisas que as pessoas estão tendo muito problema em contextualizar aquilo que tá, sabe, formatado, tá muito raso as informações. Me fala sobre Botox, por gentileza. Então, Edmar, na verdade, assim, o maior problema de todos hoje em dia tem sido o imediatismo, né? As pessoas, elas querem, por exemplo, elas negligenciam a saúde estética, né? Que seria a saúde da pele, a questão dos cuidados, por uma vida inteira. E, de repente, ela quer reverter essa situação em 1, 2 dias. E as pessoas confundem muito, né? A toxina botulínica, que é o Botox, né? Que, na verdade, o Botox é uma marca, né? Que é do laboratório da Allergan, e tem outras marcas também, cada um com seu nome, certo? Assim como tem o Dysport, Xelmin, que é o Xelmin, enfim. Eles confundem muito o preenchimento com Botox, né? A toxina botulínica, na verdade, ela trabalha no nosso sistema nervoso ali, que trabalha o movimento da musculatura, né? Das nossas musculaturas, seja da face, seja do trapézio, porque o Botox a gente trabalha não só na parte de beleza, como também na parte terapêutica, né? Para tratar bruxismo, problemas de suor, a pessoa que tem sudorese, excesso de suor nas mãos, nas axilas, trabalha também em enxaqueca, tensão de trapézio, enfim. Então, ela corta essa comunicação dos movimentos dos músculos, né? Para que nossos músculos eles fiquem paralisados, né? Então, aquelas rugas dinâmicas que a gente tem, que são as rugas de movimentos, que são as chamadas de marcas de expressão, né? Que é no nosso movimento, conforme a gente fala, e ela paralisa aquele movimento para que não se tornem rugas estáticas, que são aquelas rugas definitivas, que são aquelas rugas que ficam permanentes, visíveis ali quando a gente olha no espelho, ou quando alguém olha para a gente percebe aquelas rugas no rosto. Correto. Então, assim, para o nosso público, eu queria que você falasse aqui para essa câmera, só nesse ponto, para as pessoas entenderem qual que é a diferença do Botox, o que o Botox faz e o que o preenchimento faz. Porque, na verdade, isso é dúvida da maioria do senso comum em geral. E isso é pregado até por pessoas que não têm um embasamento científico ou a parte da formação e acaba tendo eu vejo, quer dizer, hoje o Instagram, várias redes sociais, não só o Instagram, como todas as redes sociais, pregam essa coisa muito rasa, então é uma coisa muito séria, com intercorrências muito sérias, até aquele caso que eu não vou citar aqui, não vou ser leviano e citar casos de outros profissionais, mas eu quero que você, como uma profissional, e claro, que é um conselho que te rege, explique para as pessoas qual é a diferença tanto da parte do preenchimento do Botox. Vamos começar pelo Botox. O que é o Botox? E quais as diferenças entre Botox e claro, gente, o preenchimento. Essa é a dúvida que todos nós temos. Então, como eu falei na chamada, né, aquela chamada que você fez aqui para o Crash Podcast, Botox, ele não tira rugas.
né? O Botox, ele não tira rugas, porque na verdade as pessoas confundem. Ah, eu quero tirar. Às vezes a pessoa já tem as rugas, as estáticas, que são aquelas rugas permanentes, e ela quer fazer um tratamento com Botox para tirar aquelas rugas. Perdão, vamos falar sobre isso. Até é legal você entrar no que é as rugas estáticas e as permanentes. Então, as rugas estáticas são as rugas permanentes, né? Que são aquelas rugas, as marcas de expressão, ou às vezes a marca do envelhecimento, não só de expressão, né? Mas o movimento muscular vai criando aquelas linhas, né? Em volta do orbicular aqui dos olhos, que na região dos olhos, que são os famosos pés de galinha. Aquele que fica exatamente. Aqui, o bigode chinês também. Ruga de Wi-Fi, que são aquelas que ficam mais assim, na região do front aqui. O front seria mais para todo mundo entender. Região da testa, né? Aquelas rugas que vêm aqui para as laterais. As periorais, que são na região da boca. Correto. Então, enfim, as pessoas elas confundem. O Botox ele é para prevenir. Por que que ele elimina as rugas? Não é que ele elimina as rugas, aquelas rugas dinâmicas, que são as rugas em movimento, que são as marcas de expressão, aquela que quando a gente fala, quando a gente se gesticula, elas se movimentam. Então, essas são as rugas dinâmicas. Então, ele evita que essas rugas elas fiquem em movimento, ou que os nossos músculos, aliás, fiquem em movimentos e mostrando essas rugas dinâmicas, né? Porque com o decorrer do tempo, conforme elas vão se movimentando sempre o mesmo movimento, ela vai ficando marcada ali, chega uma hora que ela se torna a ruga estática, que são as rugas permanentes, que são aquelas que você olha sem a pessoa se movimentar e você já percebe, que são essas rugas que são mais aparentes com o envelhecimento, no caso, né? Dá para entender perfeitamente. Então, o que é a dinâmica é quando você está em movimento. O movimento do rosto, falar, abrir o olho, fechar, fazer força na academia. Isso, exatamente. A dinâmica é o que está dinâmico. Até dentro dos exercícios físicos também tem o dinâmico e o estático. O estático é quando você está parado ali e você não se mexe para poder fazer o treinamento resistido. Muito interessante isso. Igual quando a gente vai fazer, por exemplo, as fotos para fazer um tratamento de toxina botulínica, a gente faz a cara de bravo, de susto. Legal. Explica como é que de essas triste, caras. que é o canto da boca, quando a pessoa tem o canto da boca mais para baixo, assim, nessa região das comissuras, né? Certo. Que elas ficam mais inclinadas para baixo. Tem uma musculatura também que ela puxa aqui, a região também do músculo das bandas platismais, que são esses músculos do pescoço, que apesar das pessoas não perceberem, a gente acaba fazendo, principalmente na academia, fazendo força e forçando essa região do jaws aqui, que é essa região do bulldogzinho, que os nossos músculos eles vão puxando. Quando a gente está jovem, que a pele ainda está cheia de colágeno, de elastina, então elas não têm aquele derretimento, que é conforme a gente fala, né? Mas no decorrer, seria quando ela dá aquele aspecto de cair, com o nosso rosto ele vai caindo, a gente vai perdendo a massa óssea, vai perdendo colágeno, elastina, e é como se o nosso rosto fosse derretendo, invertendo, caindo tudo para frente aqui, né? Então, essa força muscular, ela ajuda com que isso aconteça mais rápido, que fique mais aparente essa região, mesmo às vezes quando a pessoa é mais jovem e ela fica com aquele bulldogzinho aqui assim por conta disso, porque perde um pouco do colágeno e automaticamente essa força muscular ela faz com que fique dando aquele aspecto de papada, entendeu? Então, quando a gente tira essa força muscular com a aplicação da toxina botulínica, automaticamente faz uma marcação do nosso queixo, mandíbula, mento, assim fica mais harmônico, né? Correto. E o preenchimento agora? Qual que é? Então, o preenchimento já que é uma dúvida que as pessoas bem confundem. constante. Ela fala, eu quero fazer um botox aqui na minha boca, mas não é. Na verdade, a boca, o preenchimento, é o ácido hialurônico. Existem vários tipos de ácido hialurônico. Então, o produto que faz o preenchimento não tem nada a ver com a toxina botulínica. Não tem nada a ver, é o ácido hialurônico. E assim, e mesmo o ácido hialurônico, um que preenche o nariz, que preenche malar, que preenche mandíbula, no caso, não é o mesmo que a gente vai fazer numa boca, por conta da reticulação, ou seja, da densidade do produto. Porque quando você precisa de um produto para estrutura, a densidade dele tem que ser maior, ele tem que ser mais denso. A densidade do nariz é diferente da densidade dos lábios, correto? Sim, exatamente, porque quando a gente vai fazer um lábio, a gente quer que o lábio ele tenha uma volumização, porém tenha um movimento, né? Ele consiga, quando você vai sorrir, não fique
aquele negócio marcado feio, sabe? Que fica muito marcado, dá a impressão que você... São as famosas que o pessoal fala que é aquela boca que fica parecendo boca de linguiça, né? E é até um termo, digamos assim, meio chulo, né? De se falar, mas por quê? Mas é algo... Porque o que quando... acontece para ficar daquela forma? É porque quando ou a pessoa preenche em excesso, a forma, o planejamento que é feito de uma forma incorreta, né? Porque existem limitações de acordo com cada pessoa, com cada biotipo. Por exemplo, a boca de uma pessoa não é igual à da outra. Então, cada um vai ser feito um planejamento individualizado, o tanto de preenchimento que deve ser feito em cada lábio. Isso para tudo, não só para lábio, para nariz, para lábio, para mandíbula, entendeu? Têmpora, olheira, tudo. Malar. Então, cada rosto a gente tem que fazer um planejamento individualizado para que seja feito algo que fique bonito, porém que não tenha exagero, que não perca as características da pessoa, que não pese o rosto. Então, eu fico com uma dúvida que às vezes eu vejo a pessoa, ela tá com o rosto bem harmonizado, só que aqui a área do pescoço, essa área aqui, tá totalmente, dá para ver que a idade do rosto não aparenta a idade do pescoço. Então, eu acredito que quando se faz o rosto, tem que ser feito também essa parte do pescoço, que tem a musculatura do pescoço. Eu não sei onde, essa já não é a minha área. Dá para você explicar um pouquinho sobre isso? É que geralmente as pessoas elas pensam em harmonizar o rosto, elas esquecem do pescoço, esquecem das mãos, né? E o nosso corpo ele envelhece por inteiro, né? A nossa derme ela envelhece por inteiro. A gente não vai enrugar somente o rosto, vai enrugar o rosto, o pescoço, as mãos, né? Questão também de marcas senis, né? Que são aquelas manchinhas que você pode perceber que em pessoas mais idosas elas têm aquelas marquinhas marrom, como se fossem manchas solares, só que elas são um pouquinho mais claras, algumas, né, dependendo, junta a questão do sol, mais a idade, ficam um pouco mais escuras, mais pigmentadas, e assim, e as pessoas esquecem do cuidado do pescoço. A mesma coisa protetor solar. Protetor solar a gente não tem que passar só no rosto, a gente tem que passar no rosto, tem que passar no pescoço, tem que passar na mão, e assim... Você vai, por exemplo, numa praia. Você vai na praia, você está exposto ali o dia todo no sol. Você não vai passar só na hora que você chegou na praia ali, que o hábito da maior parte da população é esse mesmo. A gente peca muito nisso. Então, você chegou na praia ali, você passou o protetor solar, entrou na água, saiu, já tem que passar de novo. Se ficou exposto... Essa eu não sabia, hein? Essa eu não sabia, Se gente. Ficou exposto, por exemplo, o dia Passava inteiro... só na água. Então, ficou exposto o dia inteiro. Mas não é só você, isso é a maior parte da população, tá? Ficou o dia inteiro exposto ao sol, mesmo que não entre na água, a cada 2 horas, pelo menos, você tem que estar renovando. E tem essa questão do fator. Às vezes a pessoa fala, não fico passando toda hora porque é muito caro protetor solar. Realmente, se você for pegar um protetor solar ali com fator mais alto, de 70, 90, ele vai ser um pouco maior, o custo dele vai ser maior, né? Mas assim, eu falo sempre que ali a diferença entre o 30, que é o principal ali para você estar passando, o fator de proteção é pouca diferença, né? Do 30 para os demais. Então, é melhor você passar aquele 30 ali e mantendo a constância ali de estar fazendo o tratamento ali, a prevenção, do que você tentar passar com um fator mais alto, que não tem tanta diferença na questão da proteção, e passar uma vez por dia só, né? E assim, o protetor solar é um dos melhores cremes de anti-envelhecimento, que ele protege mesmo o nosso rosto, né, nossa pele. Isso é comprovado, os dermatologistas mesmo indicam, né, essa questão do protetor solar. É claro, não que os cremes que tem, né, os cosméticos não funcionem, mas se você não tiver uma proteção da sua pele, não vai adiantar nada você passar a hidratar uma pele que ela já foi exposta ao sol ali, que ela já está judiada, entendeu? Então tem que ter o fator da prevenção. Mas tem diferença de etnia, alguma coisa? Também tem diferença da pele ou não? A melanina, alguma coisa? Tem diferença nisso ou não? Ou isso é balela Não, é claro que uma pele que ela é mais clara, ela é exposta ao sol, ela é muito mais sensível, né? A questão da proteção tem que ter um cuidado maior do que uma pele mais pigmentada, por exemplo, de uma pessoa negra, entendeu? A pele mais pigmentada, mas tem que ter também a proteção. Mas tem que haver a proteção. Precisa ter a proteção, entendeu? Correto. Porque isso não só por questão de manchas, né? Mas por questão de doenças de pele, né? Correto. E agora, perdão que eu te cortei ali, só para o nosso público entender
perfeitamente, não ficar aquelas dúvidas, sabe? Que sempre tem um comentário, mas faltou isso, faltou aquilo. Não, vamos. Por isso, como é um assunto complexo, parece que ser fácil, mas eu quero levar esse assunto um pouquinho para outro nível. Então, eu vou continuar com a doutora Tatiana Castro, agora falando sobre o preenchimento, sobre as marcas, quer dizer, ela vai citar aqui o que ela quiser citar e vai dar uma ênfase aí nesse ponto. Vamos falar continuar sobre o preenchimento, perdão, aquela hora que eu te cortei ali que você estava falando sobre, agora o preenchimento e aí você estava falando sobre os lábios. Então, o preenchimento ele é o ácido hialurônico, que não tem nada a ver com a toxina botulínica. Quando se fala em harmonização, a harmonização inclui tudo. A harmonização é você deixar, por exemplo, o que está assimétrico quase 100% simétrico, porque 100% nunca fica, né? Que assimétrico, para todos os nossos telespectadores entenderam, não tem um ornamento do rosto completo. Às vezes a diferença de medidas, né? Exatamente. Explica para o pessoal o que é simétrica. Assimétrica, as pessoas que assim, ele tem um público desde pessoas que o nível acadêmico avançado até as pessoas mais populares que querem saber mesmo sobre o que está acontecendo. Porque essa loucura, tem pessoa que está perdida. Ela vê um Instagram, sabe? Eu vejo ou um TikTok, ou qualquer coisa de rede social que tem várias hoje, e tem essa dúvida. Dá para esclarecer para a gente, doutor? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor, um nariz torto, ele está assimétrico. Um nariz reto, ele está simétrico. Se você ver o meu aqui, tá bem torto, porque não tem a vida toda, mas ela disse que eu vou pedir para ela deixar ele simétrico. Principalmente quando a pessoa tem problema de desvio de septo, né? Porque o desvio de septo, geralmente, ele fica torto na região aqui do dorso, né? Sim, então, tem o desvio forte. Então, ali, a gente não corrige o desvio de septo numa rinomodelação, mas a gente corrige o aspecto, a aparência do desvio de septo. Claro. A gente ameniza aquela parte torta. É claro que, dependendo do caso de cada pessoa, é necessário fazer uma cirurgia para corrigir isso daí, até por questão de saúde, respiração. Mas, assim, digamos assim, na parte estética, a gente cuida, né? Para que fique mais bonito. E assim, a estrutura, que nem uma rinomodelação, por exemplo, tem que ser um ácido hialurônico de reticulação mais densa, né? Uma reticulação maior, para que tenha uma estrutura. Por exemplo, você vai preencher o nariz, ele não vai ficar em movimento. Então, ele tem que ficar, por exemplo, ele empinou, tem que permanecer daquele jeito. Mas existem, assim, vários tipos de... Não cito marcas, assim, porque eu não vou muito por questão de marcas. Eu vou mais pela qualidade do produto e o resultado que ele me entrega. E, né? Assim, mas tem entrega numa pessoa e entrega no outro. Tem esse diferencial também, tipo assim, marca X entrega em tal pessoas vai... nesse tipo de pele, nesse tipo, outra funciona melhor ou não? Ou é mais a sua percepção, doutora? A questão de marca em relação a preenchimento, eu acho que de pessoa para pessoa não diferencia. Diferencia a reticulação, a qualidade do produto ali, o que ele te entrega, que existe sim, por exemplo, às vezes a mesma reticulação de um produto é diferente, que teria que ser a mesma de uma outra marca e não é a mesma entrega que ele dá, entendeu? Então, a gente, por exemplo, eu tenho alguns X produtos que eu trabalho, de repente surge uma marca nova, a gente vai, utiliza aquela marca e ela não entrega o que você espera. Da reticulação seria a reticulação... A densidade, é igual como se fosse um gel. Pensa como um gel de cabelo, por exemplo. Tem aquele mais molinho, aquele mais grosso, que são as pastas, né? Só que o de reticulação, que autogelinha que a gente fala, a reticulação dele é mais densa, ele é mais... autogelinha, né? Que é quando ele tem a reticulação mais alta, que ele é para a estrutura daqui do zigomático, que é a região do malar, porque a gente perde massa óssea nessa região, no ângulo bigonial aqui a gente começa a perder massa óssea aqui na região da mandíbula, então essa parte começa a funilar, né? Aqui vai ficar, por exemplo, temporal também. Geralmente, quando a gente está mais velho, perde também essa região, dá um leve afundamento, né? E muitas pessoas também a região de olheira, até por conta do caimento da pele ali da face, por conta da estrutura. Então, ali a gente começa recuperando as estruturas, né, para depois pensar em outros preenchimentos. Então, já deu para diferenciar muito bem, já me abriu bem a minha mentalidade sobre isso. Mas, assim, chegar e fazer isso, tem toda uma preparação. Como é que é feito? A pessoa tem que passar por uma limpeza de pele... às vezes tem pessoas que têm... dá para explicar um pouquinho sobre a pele da pessoa, doutora?
Como é que de uma pele para outra, o que que dificulta, o que que não dificulta, tipo assim, vamos ver cravos, espinhas, que tem umas nomenclaturas. Eu queria que a doutora estivesse explicando as nomenclaturas, como é que é falado, porque hoje coloca ali, a pessoa quer falar, sabe, tem várias nomenclaturas, a pessoa não entende metade daquilo, vai lá fazer porque aquela pessoa tem N, sabe, que o pessoal fala de hype, e eu acredito muito na base, no básico bem feito. Ali, não é o básico, seria uma coisa íntegra, bem feita, sabe, seguindo o processo, seguindo os procedimentos cabíveis, não, mas não é... tem pessoas que pulam os procedimentos e depois acaba... Até vejo muitas pessoas culpando os próprios profissionais, isso acontece muito. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, isso existe muito, tá? Porque, assim, o mais simples e o principal que existe, eu sempre falo quando eu vou harmonizar alguém, quando eu vou atender, fazer uma avaliação, que eu gosto de começar pelo simples, porque eu acredito que o básico funciona. Perfeito. E o básico é a porta de entrada para outros, né? Correto. Então, por exemplo, eu sempre procuro comparar ali para o meu paciente, falando que você pegar uma pele, por exemplo, desidratada, porque o ácido hialurônico, ele se alimenta, digamos, de água, né? Se você tem uma pele desidratada, ele não vai entregar o que você espera, entendeu? Ele vai preencher, claro. Só que o resultado, quando você tem uma pele preparada para aquele procedimento, ele potencializa, né, o resultado. Fica muito mais bonito. Então, por exemplo, a durabilidade do produto também é maior, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa quer fazer um preenchimento, quer fazer um botox, mas não faz uma limpeza de pele, a limpeza de pele não se trata de skincare, aquela limpeza de pele que é feita em casa, porque ali você vai só passar produto e vai passar produto em cima de produto, porque você nunca vai fazer uma limpeza profunda mesmo ali, como é feito em cabine ali com um profissional que faz a extração, faz o extrato córneo, né, a camada mais superficial da nossa pele, que vai juntando aquela sujidade, resto de maquiagem, até do sabonete que a gente usa ali no dia a dia, às vezes fica um pouco, né? Quando a gente faz a limpeza de pele em cabine, a gente faz a limpeza mesmo, a gente tira ou com peeling de diamante, ou com os extratores, ou dependendo da técnica que cada profissional utiliza, né? Para poder fazer uma higienização profunda mesmo, para poder liberar o espaço ali para uma hidratação. Por exemplo, o Skin Booster. O Skin Booster é um método que a gente utiliza bastante para fazer uma hidratação profunda, que ele tem elastina, tem ácido hialurônico não reticulado, que é o fluido que é próprio mesmo para tratar as linhas finas, para ajudar uma hidratação profunda da pele. Aí você pode incluir uma vitamina C, se a pessoa tiver uma pele muito pigmentada, e ácido alfa-lipóico. Então, tudo depende de cada pessoa. O que é necessário fazer. E aí eu sempre comparo com meus pacientes assim, você trabalhar numa pele que não está preparada, ela está desidratada, com os poros dilatados, é a mesma coisa que você bater em uma pessoa que não pode se defender, porque você vai bater e a pessoa não vai reagir, ou se reagir, ela vai tentar reagir, mas não vai conseguir. É a mesma coisa na nossa pele. Se você joga um produto numa pele que ela não está preparada, ela não vai reagir, não vai ter o resultado que a gente espera. E muitas vezes, realmente, a pessoa ela não faz e ela culpa o profissional por não ter tido o resultado que ela esperava. Por isso que eu gosto muito de alinhar as expectativas do meu paciente com a realidade. O que pode ser feito, muitas vezes, ali o que pode ser feito com que não é o que a pessoa realmente quer chegar, né? Até na questão de volume, na questão de qual procedimento que vai ser feito, entendeu? E tudo é feito. Por isso que é muito importante a avaliação, né, estética, para que a gente saiba o que dá para fazer em casa, fazer um teste de uma pele, entendeu? No dermatoscópio, às vezes, dependendo do tratamento que a pessoa vai fazer. Enfim, existem inúmeras coisas que a gente precisa estar fazendo antes de a gente começar a harmonizar uma pessoa. E a harmonização, ela é algo que é uma construção. Ela não é feita de um minuto para outro, né? Você não vai mudar completamente o rosto de uma pessoa, às vezes, que negligenciou a pele a vida inteira, nunca fez uma limpeza de pele, nunca fez nada, de repente ela quer mudar da água para o vinho, e aí é por isso que existem os exageros. Então, muitas pessoas elas pegaram medo de fazer harmonização por conta dos exageros, né? Porque ela viu uma pessoa com um rosto totalmente transformado, deformado, né? Porque às vezes o bigode chinês, por exemplo, que é a ruga sulco-nasolabial, né? Que a gente fala que
o pessoal chama disso de bigode chinês. Eu falo novamente. A ruga do suco nasolabial, que é essa ruga que pega do nariz até a boca aqui, que o pessoal chama de bulldogzinho, né? De bigode chinês. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tá sem estrutura no rosto, por exemplo, tá sem estrutura do malar, tá sem estrutura aqui na região da mandíbula, então a pele, obviamente, ela vai ficar caída. Às vezes a pessoa não precisa preencher aqui, era só estruturar de volta o que precisa ser estruturado, que já volta pro lugar, entendeu? Perfeito. A mesma coisa quando se trata de toxina botulínica. As pessoas elas falam, mas eu não quero mais aplicar Botox, ou eu nunca vou aplicar Botox, dependendo, às vezes a pessoa nunca aplicou, mas ela vê pelas outras pessoas que ela vê que aplicam, ela fala, porque que eu já ouvi falar isso. Eu não vou aplicar Botox porque a pessoa aplica o Botox e depois volta pior. Mas não é que volta pior. A gente envelhece, né? Muitas pessoas que têm Botox que a gente faz, não é só o Botox de manutenção que a gente faz, é o preventivo. Então, é o gerenciamento do envelhecimento. Então, você começa a fazer de novo justamente para quê? Para você não ter aquele trabalho de ter que ficar tratando rugas, né? Você já vai envelhecer bem, você já vai envelhecer, tanto que hoje em dia, na era que a gente vive aqui, a gente pode ver que a maior parte das pessoas que se cuidam, elas envelhecem totalmente diferente de antigamente, né? Já envelhecem bem. Uma pessoa de 50 anos de hoje em dia não tem o mesmo rosto de uma pessoa de 50 anos de 1980, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa saber fazer esse gerenciamento. Só que o que acontece? Que quando volta pior. Porque quando começa a sair o efeito da toxina botulínica, que é a época de você fazer a manutenção, né? De você fazer o retorno para fazer uma nova aplicação, se a pessoa, por exemplo, ela está envelhecendo, os anos vão passando, ela só vai lá e aplica Botox. Depois de 6 meses, ela aplica Botox novamente. E isso depende também, se é uma pessoa que treina é a cada 4 meses, porque a força muscular às vezes é maior também, de pessoa para pessoa, ou a pessoa faz mais força, faz mais careta, no caso, o bodybuilding, por exemplo, ele faz força o tempo todo ali, treinando, então a pessoa deu 4 meses, já começa a retornar. Na verdade, no dia seguinte da aplicação já começa ali o efeito, 15º dia é o efeito ali, o topo do efeito da toxina botulínica, do 16º dia em diante ele já começa a perder o efeito gradualmente. Aí aquele prazo, né, E os cuidados dos são 6 importantes meses. nesse momento. São importantes. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa fez a toxina botulínica, aí dali 6 meses fez de novo, aí dali 6 meses fez de novo, e ela fica só ali, vai envelhecendo e só aplicando Botox. Quando ela deixar de aplicar, 1 ano que ela deixou de fazer ali no tempo certo ali da manutenção, o rosto dela vai estar enrugado, vai estar com um monte de problema. Por quê? Porque ela nunca pensou em tratar a pele dela, para restaurar o colágeno da pele dela, e a pele envelheceu. Não é porque ela está aplicando a Botox que a pele vai deixar de envelhecer. O Botox, ele para a musculatura, ele não para o envelhecimento, né? Então, o que acontece? A pessoa vai continuar envelhecendo, vai perder colágeno, vai perder elastina, vai desidratar a pele, se a pessoa não beber uma água também, porque não é só tratar da pele na parte externa, tem que ingerir o líquido, mas é água mesmo, H2O. Não é a água, um chazinho, uma coquinha, ou água com gás, não, é a água. Não adianta ser zero. Entendeu? E a alimentação conta também? Ou não? Com certeza, o fator de alimentação contribui muito para a saúde da nossa pele. A doutora fala sempre dos macros, micronutrientes, aí tem que estar balanceado para uma pessoa que entende, um nutricionista. Então, quer dizer, é um acompanhamento integrativo. Então, não tem uma coisa de tipo, é uma excelência integrada. Sim, tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter. Correto. E assim, doutora Tatiana, eu fico pensando às vezes das pessoas de essa parte que acessibilidade, tá? Eu vejo muito quando eu estou conversando com colegas, foi acessível para mim aquele negócio de, sabe, um valor muito abaixo do mercado. Eu falo, mas como, sabe, uma pessoa N faz isso, X faz aquilo? Essa é uma dúvida de muitos. Nossos telespectadores foi uma das principais dúvidas de por quê? Porque, mas por que, sabe, por que uma pessoa cobra X valor, outra cobra Y valor, às vezes a pessoa sem informação está fazendo uma coisa de injetáveis, então isso aí depois eu vou entrar aí nós vamos começar, eu quero entrar depois nas intercorrências. Dá para a doutora falar sobre isso? Então, valores é algo muito relativo, assim, isso vai de cada região, né? Claro, existe um padrão ali, uma média de valores que a gente cobra. É claro, às vezes a pessoa ela está estudando, ela está se aprimorando, ela vai cobrar um preço como se fosse paciente modelo. Então, praticamente, ela não vai ter ganho. Ela vai cobrar um valor ali para
custear o produto dela, né? Só que existem alguns profissionais que para ganhar um portfólio, para criar um portfólio, ou seja, a pessoa não tem nenhuma foto. E hoje em dia as pessoas são muito visuais, né? Então, por exemplo, a pessoa começou agora, é um ótimo profissional, porque tem muitos bons profissionais, assim como tem muitos ruins, né? Digamos assim. Então, para ela criar um portfólio para poder mostrar o trabalho dela, ela acaba deixando de ganhar e só cobra um preço para cobrir o valor dos materiais dela. Então, agora existem outras pessoas que entram nessa área sem sequer ter uma formação, uma capacitação ali, não tem expertise, né? E começam a cobrar valores bem abaixo, porque vê o valor do produto e acha que ganhar uma margem baixa ali, tá tudo certo, só que assim, existem inúmeras intercorrências por conta disso. Porque a só questão uma dúvida, perdão ter cortado, diz que o rosto é a parte mais vascularizada. Vamos lá pro telespectador aí do Crash Podcast entender. Vascularização é onde se passa mais sangue, quer dizer, tem bastante, sabe, microveia, tipo assim... Microvasos, né? Perdão, microvasos. É bem complexo o nosso rosto. A gente pensa, o rosto, não, tem um boxeador que... Não, mas é uma coisa muito complexa. A doutora estava me explicando em off ali, e eu fiquei meio abismado com algumas coisas que eu falei, nossa, não dá para a doutora falar sobre isso? Sim, então, vai mais pela questão do preenchedor, no caso ali, né? De obstrução de obstrução de vasos, de veias, e as nossas veias, nossos vasos, elas são interligadas com a nossa visão, né? Você pode cegar uma pessoa, às vezes, num procedimento de sem expertise, correto? Se a pessoa não tem um estudo, não tem uma expertise, e assim, eu sempre digo, eu dei aula um tempo para muitas meninas na área de estética, o que eu conversava muito com elas, assim, mais do que você saber fazer o procedimento, é você lidar com as intercorrências, porque se você não teve ainda, um dia você vai ter. Isso não por falta de capacitação, porque às vezes a pessoa é um produto que a pessoa tem uma reação alérgica, né? Que ela desconhece, não é porque ela mentiu na anamnese, o que é um fator muito importante, a anamnese, que muitas pessoas pulam essa parte. Para quem não sabe, a anamnese é aquele questionário feito antes ali com o profissional, que às vezes estende-se de 10 a 30 minutos, que é uma coisa muito importante, porque nesse meio tempo o profissional pode observar várias coisas, por isso que às vezes ele aprofunda um pouco mais as perguntas, porque já aconteceu comigo, e estou dentro da área da saúde, a pessoa, não, mas ele me perguntou tal coisa e para você não perguntou tal coisa, não é, porque às vezes uma pergunta, dependendo da resposta, abre um leque gigantesco, e até um leque de estudo, tá? Às vezes eu já cheguei a ter que voltar para a literatura ali e até para artigos científicos. A doutora pode explicar sobre isso? Então, e aí a pessoa não é que ela mentiu na anamnese, às vezes ela desconhece, né? Ela desconhece a alergia, ela nunca aplicou aquele produto. Eu falo assim, em todos os serviços voltados para a área da estética, né? Então, hoje em dia, as pessoas brincam muito de ser médicos, de ser esteticistas, né? De ser biomédicos, e elas esquecem da gravidade de uma situação dessa, de uma intercorrência. Assim como a gente hoje em dia vem aparecendo muitas pessoas morrendo, fica cego, necrose. Existem várias intercorrências que a gente vê acontecendo. Vamos lá para a necrose. Como acontece isso? A necrose é quando a gente obstrui algum vaso, né, no preenchimento, e por isso existem o plano, né, que tem que ser aplicado. É a mesma coisa a questão, por exemplo, voltando para a toxina botulínica. Quando você vai aplicar, por exemplo, Botox, as pessoas elas acham que é só você colocar a agulha lá, botar o produto e tá tudo certo. E não, existe o plano que você vai aplicar, a profundidade, e você conhecer a anatomia, que é muito importante, né? Para você saber onde você está aplicando, qual músculo você vai paralisar, porque existem vários tipos de aplicação. Você pode fazer aquela aplicação Fox Eyes, que é quando você deixa o olhar mais levantado, aquele que você faz arqueamento mais da sobrancelha. Então, depende do gosto da pessoa também, né? E eu sempre falo que o menos é mais. Por exemplo, você aplicou... Aqui hoje eu aplico, por exemplo, tem o retorno dos 15 dias. Então, eu prefiro aplicar um pouco menos no dia que faz a primeira aplicação, porque ali, depois que eu apliquei, aí fica ruim de tirar, né? Não tem como. Agora, se eu aplicar menos e a pessoa quiser corrigir ali no retorno,
aí a gente consegue fazer depois e aplicar mais. Eu digo assim, por exemplo, a questão da sobrancelha. Sobrancelha, quando a gente aplica o Botox aqui na região da glabela, que é entre as sobrancelhas, automaticamente a sobrancelha dá aquela boa arqueada, né? Então, quando a pessoa gosta da sobrancelha mais arqueada, ela vai voltar no retorno. Se paralisou ali as rugas dinâmicas dela, tá tudo certo, ela gosta da sobrancelha assim, então a gente deixa daquele jeito, só corrige onde for preciso. Agora, às vezes a pessoa, depois que ela viu ali, às vezes ela nunca aplicou a primeira vez, ficou muito arqueada, ela não gostou, a gente consegue paralisar um pouco mais, para ficar algo mais, né, natural, do gosto da pessoa, entendeu? Então, e o plano também, por exemplo, comissura labial, a gente faz aquela aplicação que é para o canto da boca ele voltar um pouquinho para cima, para não ficar tão caído. Só que dependendo da profundidade que você aplica, você não vai pegar o músculo aqui da comissura labial, você vai pegar o abaixador do lábio. Então, você vai deixar a pessoa com aspecto como se tivesse tido uma paralisia facial, um derrame. Então, tudo é você saber o que você está fazendo. Você ter capacitação e expertise para você poder fazer e fazer da forma correta, né? Que é para a gente embelezar a pessoa e não para estragar, né? Eu falo sempre que é para deixar mais bonito que já é bonito. Entendeu? Então, às vezes você... E sempre lembrar que você está mexendo não só com a aparência da pessoa, você está mexendo com o psicológico dela também, porque isso se trata de autoestima, né? Importante. É muito importante. A saúde da pele da pessoa, é a saúde mental. E às vezes, quando você pega uma pessoa e você faz algo que não está ali dentro do que você sabe lidar, ou você não sabe reverter, por exemplo, um processo ali, de repente, que por um acidente aconteceu, se você não souber reverter, você vai ali acabar com o psicológico da pessoa. Perdão. Entendeu? Então, a mesma coisa o preenchimento. Se você vai, por exemplo, preenche, você vai fazer uma rinomodelação. Tudo bem, a vascularização é mais na região lateral do nariz. A gente sempre tem que olhar não só a questão da pessoa querer preencher, é saber se pode preencher. E eu sempre digo que tem que saber também dizer não, quando a gente sabe que não dá para ser feito. Nem tudo que teu paciente chegar para você e pedir, você vai fazer. Então, por exemplo, o nariz, eu quero preencher, quero empinar, então a gente vai estruturar, fazer columela, fazer a região de ponta, mas tem espaço para isso? Porque se não tiver espaço para fazer um preenchimento, não tem como. Porque você não pega uma artéria, muitas vezes você não pega uma artéria, você não vai injetar o produto dentro da artéria, não vai ser essa a intercorrência. Mas por conta do excesso de produto, você pode comprimir as artérias. Isso então, que pode chegar por exemplo, um dedo, você põe um anel apertado. Vamos pôr um exemplo mais fácil de se entender. Você pega um anel apertado, não está servindo no meu dedo, mas eu quero enfiar esse anel mesmo assim. Eu vou enfio o anel naquele dedo. O que vai acontecer com o meu dedo? Exatamente. Ele vai começar a inchar, vai necrosar. É a mesma coisa. Eu gostei desse exemplo, porque Anderson Birman foi o fundador da Arezzo, ele falava muito isso, que não existe, até no livro dele, agora não me lembro, que ele dizia muito que não existe o tênis vai lacear, o tênis ele tem que entrar confortável. Exatamente. Então o que acontece? E ele batia muito nessa tecla lá no começo da Arezzo, que começou com tênis masculino. Bem, aí a história... Então as pessoas têm que entender que nem tudo que ela quer dá para ser feito. Exato. E não é sobre eu não querer fazer, é sobre eu não poder. Assim, eu sou a profissional, digamos assim. Então, eu tenho que conscientizar o meu paciente do que dá para ser feito ou não, né? Então, eu vou explicar para ele o porquê que não pode ser feito, mas existem outras alternativas. De repente, para chegar num resultado bonito, né, que a pessoa goste, que chegue aonde ela quer. Mas também, se não der para fazer, é igual aos excessos. Os excessos de preenchimento. Tudo bem, o paciente chega, eu vejo que já não está legal e vou continuar fazendo. Não vou. Porque na hora que a pessoa for fazer o procedimento ali comigo, ela vai ficar feliz porque eu fiz o que ela queria. Só que eu como profissional sei que não tá legal e que não vai dar certo. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que chegar o primeiro que falar para ela que tá feio, o segundo que falar que tá feio, o terceiro que vai estar feio, a assinatura de quem vai estar embaixo ali daquele procedimento? Claro. A minha, né? Então, e não só por questão do meu nome, mas a questão mesmo da consciência como profissional, a ética, né? Entra essa parte da autoestima. Eu acredito Exatamente. que a autoestima mexe muito com até a parte mental da pessoa, a parte do psicológico. Eu acredito que a doutora já deve ter tido aquelas pessoas que se sentem um patinho feio depois Exatamente. de fazer... Agora me lembro de não vou me lembrar o nome, mas lembro de uma paciente que tinha vergonha
do rosto e hoje em dia anda normalmente porque se sente muito bem. Então, eu acredito que isso desde não é sobre ego, é sobre ser a vaidade, sobre, sabe, a pessoa ser uma pessoa vaidosa, que eu falo, não é uma vaidade em excesso, mas se sentir bonita, se olhar para frente do espelho, sendo aquela semelhança de Deus, porque às vezes eu me olho no espelho, eu falo da semelhança de Deus, eu falo, oh, nossa, como tá bonita, às vezes eu vejo na foto e falo, não tá tão bonito assim, mas é sobre isso. Mas... Não é como diz o ditado, não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Perfeito. Então, eu como profissional, eu tenho essa consciência, então eu tenho que passar essa consciência para o meu paciente do que pode ser feito, o que não pode, o que vai ficar legal e o que não vai, entendeu? E dentro do que tá no possível, aí ele vai escolher o que ele quer fazer, entendeu? É o que eu falo, alinhar a expectativa do paciente com a realidade, né? E não é sobre a moda, o que tá na moda, e sim sobre se sentir bem. Se a pessoa fez algo e achou que para ela já tá bom, tem retorno daqui a um ano, que aí daqui a um ano tem que fazer novamente o preenchimento. A gente nunca perde 100% do preenchedor, nunca elimina 100% do ácido hialurônico. Então, às vezes a pessoa volta depois de 1 ano, 2 anos, ainda tá lá. Não tá como no começo, quando foi feito, mas ainda tá. E se pra pessoa tiver tudo certo, tiver bom, para que ela vai fazer mais, se ela tá se sentindo bem? Né? Então é sobre o que faz a pessoa se sentir bem, o que faz ela se sentir bonita, né? Então é a mesma coisa o nariz, quando você vai fazer, por exemplo, eu sempre faço em 2 etapas, porque quando a gente faz a primeira etapa da rinomodelação, a gente perde 30% do produto, digamos assim, por conta de acomodar o produto, né? Você colocou ali uma estrutura, né? Então ela vai se acomodar no local ali. Aí, quando ela retorna, não chegou no resultado final que a pessoa quer. Aí você vê se ainda tem espaço para colocar mais. Aí sim você evita as intercorrências. Agora, se você for colocar tudo que a pessoa quer em um dia só, de repente você colocou excesso de produto, dali adiante é onde você vai ter dor de cabeça na certa. Entendeu? E é a questão da necrose também. Aí você tem que aplicar a hialuronidase e a pessoa tem que estar sempre alinhando ali com o paciente também no pós. Tem que ter um pós. Entendeu? Ali, um suporte para o teu paciente, né? Para saber como é que tá. Mas eu acredito assim, doutora, que nem vamos falar de valor, que a pessoa fala, eu falei, gente, eu não arriscaria meu rosto, a minha face, meu cartão de visitas num lugar onde não tem o mínimo de higiene, o mínimo de, sabe, de expertise, a pessoa não tá preparada para, sabe, eu vejo algumas coisas meio que totalmente fora do contexto. E se as pessoas se sentindo bem de uma forma enganosa e outras concordando com aquilo. Então, eu não vou ser específico, eu não quero criar sensacionalismo, mas eu tive dentro de pós-graduações ali, eu tive dentro de divisões de casos reais e pessoas que tiveram intercorrências e entraram em desespero, profissionais. Então, quer dizer, a partir do momento que um profissional, eu como mexo com a coluna vertebral, a pessoa não sabe no que ela está manipulando e no que pode ser feito, eu acho que é um risco eminente à vida. Sim. É por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo, mais do que você saber fazer, é você saber lidar com as intercorrências. Porque só não tem intercorrência quem não está ativo, não está trabalhando. Porque um dia, mais tarde ou mais cedo, pode acontecer. Eu vou citar um ali que eu não quero nem entrar muito, mas um que teve um produto chamado fenol. E pelo vídeo ali, eu dava claramente para ver que a menina entrou em desespero e o menino chegou a óbito. Na verdade, ali, nesse caso, ela não era nem esteticista, né? Ela não era nem esteticista. Ela não era esteticista? Não, ela era ela se denominava como blogueira, né? E ela fazia, só que assim, não era... É que, infelizmente, ele teve a infelicidade de ele ser o sorteado, digamos assim, né? De ter uma intercorrência ali, ele teve um choque anafilático, né? Certo, nesse caso, se fosse a doutora tivesse acontecido aquilo com a doutora, o que a doutora, qual seria os procedimentos? Quando tem uma reação alérgica, a primeira coisa a se fazer é aplicar adrenalina, né? Para reverter esse processo alérgico. E ali ela não tinha respaldo nenhum, não tinha os produtos necessários, não tinha habilidade, não tinha o conhecimento. Então, não tinha nem a capacitação, na verdade, porque ela não era formada, ela não era uma profissional da área. Ela era uma aventureira, digamos assim. Só para isso ficar bem claro para os nossos ouvintes aqui, para o nosso público.
se tivesse tratado essa intercorrência como está escrito ali, como manual de intercorrências, ou manual de intercorrência, não sei como é que é feito dentro da estética, mas se tivesse feito a manipulação correta, ele estaria entre nós. Poderia estar vivo até hoje. Tranquilamente. Não vou dizer que é 100%, porque às vezes, dependendo da pessoa, pode ser que não reverta o processo, mas a pessoa tem que saber lidar. Mas tem um teste antes para saber se a pessoa ia passar por aquilo, alguma coisa do tipo? Então, um teste que dá para fazer, geralmente a gente faz com ácidos, né, com alguns produtos, mas assim, quando se trata de preenchedor, não dá para você saber. No caso dele, era um ácido, né? Ali, na verdade, esse ácido fenol, ele nem era aplicado por esteticista, né? O esteticista não tem habilitação para aplicar o fenol, né? Porque tem que ter um respaldo ali, o controle ali da parte de oxigenação, não, do batimento cardíaco da pessoa, dependendo. Então, é algo assim, eu não posso te dizer ao certo, porque eu nunca trabalhei com esse produto, né? Mas, assim, tem que ter um teste quando se trata de questão de produtos, né? De químicos, assim. Assim como os peelings, né? Que são feitos com ácido. O ATA, por exemplo, que é um peeling bem forte. Então, todos esses produtos a gente tem que fazer. Seriam os peelings químicos, é isso? Os peeling... Porque existe o peeling natural e o peeling... tem o peeling ultrassônico, tem o peeling Natural não, seria... Eu não sei como é que é a nomenclatura, mas seria o peeling... os peelings mecânicos, né? Que a gente faz com aparelho, que faz com ultrassônico. Então, assim, infelizmente, ele pegou uma pessoa que é voltada para a ambição ali, a questão do dinheiro, porque as pessoas, elas veem, por exemplo, o valor dos procedimentos e elas esquecem que por trás daquele valor não se trata de dinheiro, se trata de conhecimento, de valores mesmo, de você ter a capacitação, o estudo, o produto, você ter habilidade para fazer aquilo, você saber lidar com as intercorrências. Então, às vezes, a pessoa ela se propõe a fazer algo que ela não tem habilitação por conta da questão do financeiro, né? Querendo ganhar dinheiro fácil, digamos assim, porque ela não estudou, ela não fez nada, então ela vai lá, faz, até o dia que ela pega alguém que dá algum problema e ela não vai saber reverter. Infelizmente. Bem grande, mas mudando agora para uma coisa boa, a doutora também ela faz a harmonização do glúteo, é isso? É preenchimento glúteo? Como é que é chamado esse procedimento? É harmonização glútea. Harmonização glútea. E como é que funciona isso? Porque eu acreditava que isso só se conseguiria dentro da musculação ou dentro de... Eu nunca cheguei a esse... Não, o preenchimento ele dá para fazer em todas as áreas do corpo, né? Dá para fazer em região de coxas, dá para fazer em glúteo. Interessante, não sabia. Então, assim, existem os bioestimuladores também, né? Até voltando para a área que você falou, quando às vezes a pessoa está com o rosto bonito, mas o pescoço não está legal, existem os bioestimuladores que a gente trabalha a região do pescoço, existem os peelings, né? Tem os fios de PDO, mas não aqueles de tração, são os fios lisos. Qual que é a diferença dos fios? Os fios, eles são colágenos, na verdade. O fio de tração, na verdade, ele tem um nome não é tão apropriado, porque o fio de tração, que é o fio de sustentação que o pessoal chama, realmente, muitas vezes a pessoa se frustra com essa questão do fio de sustentação, porque ele dá uma sustentação, mas ele é um fio de colágeno, né? Ele é colocado ali no rosto da pessoa, ele faz aquela tração imediata ali quando você faz a aplicação desse fio. Mas seria tipo perdão por cortar a doutora, mas seria tipo um efeito Cinderela? Ele é hidrossolúvel, né? Ele é hidrossolúvel, então o que vai acontecer? Ele vai fazer a aplicação, você colocou ali, ele dá aquela tração no rosto. Ele é uma bomba de colágeno, é ótimo, assim, a questão do colágeno. Só que aquela sustentação que ele dá de imediato ali, quando você faz a aplicação, ela não vai se manter ali para sempre. Aquele fio ele vai se dissolvendo, porque ele tem... Por que ele sustenta? Porque ele tem, quando ele entra, tanto que a gente, quando faz a aplicação, a gente não pode ficar indo e voltando. A gente só vai e deixa o fio lá e depois a gente puxa, que ele tem aquelas garrinhas que é onde ele faz aquela tração, né? E muitas vezes, assim, eu prefiro fazer outras alternativas que são menos dolorosas, né? E trabalham, só que é o tal do imediatismo, né? Que a pessoa quer o resultado para ontem.
Então, ela não tem paciência de esperar o colágeno só injetável fazer efeito para poder rejuvenescer, fazer os tratamentos que precisa ser feito. Ela quer aquela tração imediata. Mas grande parte das pacientes que foram tratadas em outro local e que vieram conversar comigo, elas sempre falam da questão da frustração em relação ao fio de sustentação. Por quê? Porque ela aplica, falou, mas dali 2, 3 meses já não estava mais igual e daí a pouco não tinha mais nada. Que é justamente o tempo que ele está agindo ali. Ele vai se dissolvendo, com 6 meses já não tem mais tração. Se você não cuidar da tua pele, ele vai... E como é que é feito foi bem legal você entrar nesse assunto, porque ficou essa curiosidade aí do fio de tração, mas eu vou entrar depois disso daí, que é do glúteo. Como é que é feita essa parte do glúteo? O glúteo ele é feito com bioestimulador injetável ou preenchedor, né? O preenchedor é o ácido hialurônico e tem os tratamentos que a gente faz para a região glútea também, que a pessoa tem que treinar, né? Que é um bioestimulador. Mas quem não treina pode ser feito também ou não? Pode ser feito, mas nem todo produto que a gente utiliza, para quem não treina, vai ser eficaz. Porque tem alguns produtos que tem que ser associado a uma atividade física. Outros não. Por exemplo, a pessoa quer fazer um preenchimento de glúteo, dá para fazer. Só que assim, vai uma quantidade bem grande de preenchedor para chegar às vezes no resultado que a pessoa quer, mas dá para ser feito. Entendeu? E tem os bioestimuladores. Se a pessoa, por exemplo, não quer volumizar o glúteo, mas quer levantar, ela pode ir aplicando e se associar alimentação, atividade física. Ah, mas isso eu posso fazer e sem precisar aplicar? Não, muitas vezes a pele já está envelhecida, então ela precisa do colágeno, entendeu? Só que para isso ela precisa associar também a parte muscular, né? Porque alguns produtos que a gente aplica na questão da parte muscular, que é onde a pessoa tem que exercitar para poder também auxiliar o produto fazer a ativação? A fazer ativação para poder entregar os resultados. Correto. E doutora, em questão a parte tanto e essa parte da harmonização que você fala ali do teu excesso, como a doutora costuma fazer os procedimentos, como é feito, então, quanto tempo é feita essa harmonização? Porque o pessoal, tem pessoas que falam assim, vou harmonizar e eu acredito que tem todo um período, tem que ter um processo, como tudo na vida. Sim. Então, primeiro a gente faz a avaliação, né, a anamnese. Eu procuro otimizar, digamos assim, a consulta, né? Eu já mando a anamnese via forms ali, via formulário para a pessoa já preencher antes. Quando o paciente chega, eu converso, eu vou ver qual que é a expectativa do paciente, o que ele quer, muitas vezes... Mas isso é feito pela doutora, customizado pela doutora ali? Sim, ou por mim, uma não. Coisa padrão? Não, por mim. Por mim. De acordo com o que a pessoa me relata que ela quer fazer, né? Só que quando chega ali no consultório, é a tal da história. A pessoa fala, eu queria fazer um botox aqui na boca para ficar mais cheio. Então, não é o botox, é o preenchedor, entendeu? Então, tem aquele padrão da anamnese, que são as principais perguntas que a gente precisa, independente de qual seja o procedimento que você vai fazer dentro da estética, ali da harmonização, o padrão tem que ser sempre perguntado. E ali, você direciona para outro tipo de anamnese, quando a pessoa já está ali, que ela vai te relatar o que ela quer fazer, qual que é a expectativa, que é o resultado que ela quer. Aí, em cima disso, você vai direcionar para uma outra anamnese, entendeu? Aí você vai fazer a avaliação, vai ver se existe a possibilidade de fazer, vai fazer as medições, né? Que nem, por exemplo, quando a gente perde têmpora, eu quero harmonizar, às vezes a pessoa vem com aspecto de cansada, então é olheira, é têmpora, é mandíbula que tem que fazer, o pré-jaws aqui, que é essa região aqui que fala que é do... Até esqueci qual que é o termo que o pessoal usa. Enfim, essa região aqui do queixo, das laterais do queixo, que fica com leve afundamento também, a parte estrutural aqui do zigomático, que é o malar, né? Então, a gente tem que começar pelas estruturas, porque eu vou avaliar, a pessoa fala, eu quero preencher, que ela chega falando que quer preencher o bigode chinês. Mas, como eu falei anteriormente, não é preencher, às vezes é só estruturar. Então, estruturou, já não tem mais problema. Então, eu vou mostrando para a pessoa no espelho o que dá para ser feito e como que vai ficar, né? Para ela ter uma noção, né, do resultado. E agora eu me lembrei de uma coisa muito importante. Tem pessoas que têm medo da agulha, tem pessoas que têm medo dos procedimentos, tem pessoas que, não, isso para mim tem algum procedimento que é feito sem agulha, ou um procedimento que tem algum tipo de mecanismo que dá para ser feito. Como é que funciona isso? Então, eu sou injetora não só do tradicional, mas também com a parte da... O tradicional seria o quê para o nosso... Com agulhas, cânulas, né?
A cânula ela é diferente da agulha. Então, por exemplo, o preenchimento isso é muito labial. importante para o nosso público. A cânula eu sempre falo que o risco de intercorrência é menor, né? Porque a cânula ela tem ponta romba. O que é ponta romba? A cânula ela tem uma ponta arredondada, então ela não tem ponta, na verdade, é arredondado, né? A gente faz o pertuito, né? Que é o furo com agulha, por onde você vai entrar com a cânula. E aquela cânula, ela é comprida, é aquelas compridinhas que o pessoal vê geralmente em vídeo, né? E a lateralzinha dela, assim, tem a saída do produto. E a ponta dela é ponta romba, que é aquela ponta arredondada, que ela não faz perfuração, né? Então, ela é muito mais segura para se fazer procedimentos, mas dá para se fazer dentro do que está ali na parte de segurança, você saber o plano correto, por exemplo, o lábio. Se você está colocando a agulha no lábio da pessoa e você vê aquela isquemia ali, você sabe que não está pegando nenhuma parte vascular, mas a gente faz uma puxada ali da seringa, né? Para ver se tem algum retorno sanguíneo e tem ali 20 segundos você faz aquela puxada para você ver se tem retorno sanguíneo. E se não tiver, porque você está E nessa sucção... Mas tudo é conhecimento. Conhecimento é libertador, digamos assim. Correto. Né? Então, quando você tem um conhecimento, às vezes você nem precisa fazer esse retorno. Mas, na dúvida, é melhor fazer. É melhor pecar pelo excesso do cuidado do que pela falta, né? Correto. Então, digamos assim, quando tem o procedimento que você faz com cânula, todos eles são injetáveis ali, como se fosse com agulha, porque tem que fazer o pertuito, que é a entrada do produto, né? Aí tem a questão da anestesia também, tem anestesia com vasoconstrição e sem vaso. Eu costumo utilizar sem vaso, porque com vaso ela corta um pouco do fluxo sanguíneo, né? Então, eu gosto de usar sem vaso, o período de duração dela é menor, porém ali eu tenho controle ali da parte... Menos riscos, certo? Eu tenho controle ali da questão do sangramento da pessoa, entendi. Entendeu? E... Ser mais o procedimento totalmente seguro. E ali, por exemplo, a questão dos procedimentos que dá para ser feito na caneta pressurizada. Que ela é injetora sob pressão, que a gente fala. Que a gente faz com a caneta que ela tem um dispositivo, tipo como se fosse uma seringuinha que vai na ponta da caneta. E você coloca o produto ali e aí, de acordo com o tipo de aplicação que você vai fazer, você vai colocar ali se é com as unidades, a profundidade, você regula ali na caneta, entendeu? Dá para fazer, por exemplo, preenchimento labial, aplicação de botox, dá para fazer. Agora, o que não dá para fazer por causa do plano que tem que ser alcançado são os bioestimuladores. Se você vai fazer, por exemplo, um tratamento de gordura, já não dá para fazer dá para fazer tratamento de gordura se for um tratamento de gordura sem desoxicolato, né? Que o desoxicolato ele necrosa se você não pegar a camada da gordura mesmo, né? Existem alguns que você vai fazer ali para tratar a pele, para você tratar aquela camada mais superficial. Outros você já tem que, quando é uma gordura de espessura de 3 centímetros para cima, a gente já trabalha com aquele produto que ele é mais potente, mais forte, né? Só que direto nos adipócitos? em contrapartida, se você aplica no plano errado, você pode necrosar a pele da pessoa, entendeu? Mas como que você sabe que está fazendo efeito na pressurizada, por exemplo, quando eu vou fazer o Skin Buster? O que eu sempre falo para as meninas, um exemplo é porque a nossa derme, a nossa epiderme, ela não tem vascularização, né? Que é a camada mais superficial. A nossa derme já tem. Então, quando... o pessoal explicar aqui, gente, epiderme, derme, explica para o pessoal. São as camadas da nossa pele. Então, a camada mais superficial é a nossa epiderme. A camada abaixo da epiderme é a nossa derme. A epiderme, ela não tem vascularização, ou seja, ela não sai sangue. Então, eu apliquei com a caneta lá o produto. Muito interessante. Se eu aplicar e não tiver um retorno sanguíneo ou uma isquemia medicamentosa, que é um pontinho branco que cria ali no local de aplicação, é porque eu não alcancei o plano correto da aplicação. Correto. A partir do momento que eu apliquei lá, que ela vai agir sob pressão. Então, quando você aperta o botão da caneta, ela solta aquele jato e na pressão ela transpassa ali a epiderme. Aí, quando ela tem aquele retorno daquele pontinho do sangue, é sinal que alcançou a camada correta para agir o produto. Entendeu? Então, a gente faz os dois. Só que alguns procedimentos dá para ser feito, outros não. Outros, se a pessoa realmente quiser fazer e tiver medo de agulha, a gente tem que conversar. E a pessoa, se ela quiser tentar fazer, de repente, a gente vai explicar como que funciona. A questão da anestesia, é igual você ir num dentista, por exemplo. Você tem que mexer no seu dente. Não tem como mexer no seu dente, de repente, do que for fazer... sem anestesia, né? Algumas coisas até dá para fazer, outras não. Até por causa do movimento. Não pode haver um movimento para acabar atingindo uma camada que não seria conivente no momento.
E, doutora, me fala mais um pouquinho, mas dá para ser totalmente indolor ou não? Ou não tem como? Porque muitas pessoas vendem um produto fazendo uma propaganda e Não, chega na hora, não tem é como uma ser coisa totalmente indolor. não é, porque é real, porque pessoas, eu já cheguei e falei, não, me desculpa, meu querido, mas você deve ter tido uma péssima informação, porque eu tenho referências, eu tenho pacientes, eu falei, não tem como. O procedimento em si até dá para ser indolor, só que tem anestesia, né? Porque tem uma dor tardia de uma aplicação, É, de uma inserção. às vezes a pessoa fica com a região sensibilizada. Exato. No pós-procedimento, que nem lábio, por exemplo, é uma região que você vai passando todas as fibras aqui, você vai quebrando as fibras do lábio ali, você vai para poder passar o produto. Você sente ali na hora que você está passando, né? Então, conforme você passa aquela região, quando a pessoa começa a voltar da anestesia, ela vai sentir dolorido. Óbvio, não é para sentir uma dor forte, né? Uma dor ruim. Aí já é o caso para se ficar em alerta em questão de intercorrência. Mas dolorido fica, é normal. É normal ficar dolorido. Mas igual uma assim, rinoplastia, igual eu vejo... exatamente. Mas é assim, é tudo você deixar sempre o seu paciente bem instruído. Exatamente, porque a pessoa não vai ter uma surpresa, não vai ter Exatamente. E assim, tem que ter um telefone de suporte, porque quando se trata de procedimentos assim, de harmonização, principalmente, tem que ter o número. Eu tenho meu número que eu trabalho com o da clínica e eu tenho o meu número pessoal que eu dou para meus pacientes, que eu sei que tem a necessidade de entrar em contato comigo em qualquer hora. Por exemplo, se eu vou fazer uma rinomodelação, se o meu paciente começar a sentir aqueles sintomas que eu vou relatar para ele, que ele precisa entrar em contato comigo caso ele sinta por conta de uma intercorrência, então qualquer hora que ele sentir aquilo, seja 1, 2 horas da manhã, ele vai ter que me ligar. Entendeu? Então, para o pessoal ficar, às vezes não está falando com a doutora, mas está tendo esse tipo de sensações. Quais as sensações que podem acontecer? É assim, Fala para o nosso geralmente quando a telespectador. pessoa faz uma rinomodelação, não é para ela sentir excesso de dor, um pouquinho a gente sempre sente, né? Dolorido é normal sentir, mas começou a esquentar, começou a ficar muito avermelhado, começou a pulsar, não é normal. Tá? E na dúvida, tô sentindo isso, mas não tem certeza se é um daqueles sintomas que eu tô falando, eu sempre falo, na dúvida, me liga. Correto. Porque aí eu vou saber identificar, vou pedir para a pessoa me mandar uma foto para eu poder ver, né? Se for necessário, a pessoa vai até o meu consultório para eu poder ver, analisar. É a tal da história, é melhor pecar pelo excesso do cuidado do que pela falta. Certo. Entendeu? Para quê? Para que a gente possa ter um resultado bacana, para que aquele procedimento seja uma experiência boa, né? E não traumática para a pessoa, porque por mais que a pessoa saiba que está com um bom profissional ali, de repente se acontece alguma coisa e demora para reverter, acaba causando um trauma, né? Sempre acaba causando um trauma. Sim, a doutora já teve pessoas que chegaram lá com problemas sérios de traumatizadas por outros procedimentos que não tiveram insucessos. Exatamente. Que não teve nada a ver com a doutora, porque assim, eu acredito que até alguns insucessos de alguns pacientes é por falta de cuidado também. Existe isso, não existe? Existe. Porque é muito simples de um profissional fazer. Eu mesmo, na minha profissão, eu falo, eu oriento a pessoa fazer Y, X, tudo certinho ali, mas quando você vai ver, a pessoa não abriu nem o protocolo inicial. Então é um pouco mais difícil, uma coisa... Como é que a professora e doutora, né, lida com isso? Eu deixo a pessoa sempre bem instruída, né? A doutora deu aula só para nos lembrar. Eu dei aula pelo Instituto ProRim, né, num projeto ali... Fica ali na Uniavan, não é? Em Balneário na Uniavan, Camboriú? isso, Balneário Camboriú. Ali dentro da Uniavan, no prédio ali da Uniavan, tem o Instituto Rogério Rosa, que é um fundo social ali da construtora Embraed. Então, todo ano eles colocam um edital ali para fazer algo em prol da sociedade, né? De baixa renda, digamos assim. Então, o ano que eu dei aula para eles ali, eles estavam fazendo... Eles abriram um edital em prol das mulheres de vulnerabilidade social, né? Para inclusão do mercado de trabalho. E aí, o Instituto ProRim, que é um instituto bem renomado também, que tem a sede deles ali em Joinville, que eles fazem a parte de transplante de rim, hemodiálise, e eles entraram nessa disputa, digamos assim, entre as outras instituições e ofereceram o curso de estética. Obviamente, se tratando de mulheres de vulnerabilidade social para a inclusão no mercado de trabalho, então eles, digamos assim... E essa disputa seria sobre o quê?
Porque eles oferecem o serviço, por exemplo. Então, a minha instituição vai oferecer um curso de estética para as mulheres. O outro vai falar assim, não, vou oferecer um curso de massoterapia. Não, o outro, vou oferecer design de sobrancelha. Então, aquilo que o Instituto Rogério Rosa achar que está mais dentro do que eles procuram é a instituição que vai ser escolhida para poder... Correto. E eles cobrem toda a parte de despesas desse curso, né? Então, aí o Instituto ProRim entrou, me contrataram para trabalhar com as meninas, né? Inicialmente foram 50 meninas e formei 30. Né? Até que foi bastante, geralmente assim, quando se trata de projeto, às vezes a pessoa desanima, Às vezes a questão... A média hoje, a questão é de 5%. A questão de transporte, tudo aí, existem inúmeras coisas, inúmeros fatores que entram, né? Se eu não me engano, tá? Isso tem dados federais para isso, tá, gente? Você entra no Gov que vai falar melhor que eu. E é bacana assim, porque dentro da estética ali a gente incluiu tudo, a gente incluiu a parte de massoterapia, de design de sobrancelhas, limpeza de pele... Então, o tratamento de gordura, ele tinha os aparelhos que foram comprados justamente para esse curso, né? E eles já têm, inclusive, o ProRim, eles já têm os cursos técnicos dele, né? Ali em Joinville. Então, aí eles fizeram esses daí, o curso mais rápido, que eram de 300, não lembro exatamente, 360 horas, se eu não me engano, que é um curso mais rápido, né? Em termos, né? Porque, na verdade, foram 6 meses de curso, eram 2 vezes por semana que eu dava aula para as meninas. E, doutora, aí voltando ali naquele assunto que nós estávamos da pessoa em si, dos cuidados, sabe? De que a pessoa foi lá, fez o procedimento que a doutora começou a dar errado e a doutora viu que a pessoa não está se cuidando. Isso acontece, não acontece? Acontece, mas a gente sabe já quando a pessoa está fazendo o pós ou não. É onde você tem que sentar com a pessoa e expor a situação. O que acontece quando a pessoa não está fazendo o pós? Não, no caso... É muito simples, eu acredito que as pessoas é muito fácil apontar dedos, né? Eu nunca não conheço nenhuma intercorrência com a doutora, que a doutora pode ter tido, mas assim, eu acredito que as pessoas costumam apontar os dedos e não falar sobre o que ela tem feito para aquilo não dar errado. Mas eu fiz isso, mas por que está acontecendo? O subjacente do acontecimento, a causa. O porquê? Porque tudo tem um porquê. Sim. As pessoas, eu sou muito do porquê, gente. O pessoal fica muito assim, às vezes, nossa, mas você... Porque como é que eu vou explicar para alguém se eu não sei? Então, eu posso estar dentro de uma aula acadêmica com médicos, ou, enfim, em qualquer lugar, numa conversa casual, eu vou estar dizendo o porquê. Existem inúmeros... Assim, por exemplo, na rinomodelação, a gente coloca ali uma fita, né, para poder segurar ali, dependendo de como a pessoa quer o nariz, a gente vai colocar, a pessoa não pode mexer. Fez o botox, toxina botulínica, as primeiras horas, caiu esse negócio de não pode abaixar a cabeça, isso aqui não tem nada a ver. Assim, não existe mais isso. Não, existem alguns cuidados sim que tem que tomar. Por quê? Porque, vamos supor, eu apliquei num local. Cada toxina, então, a toxina botulínica, até eu esqueci de citar essa parte, a toxina botulínica, cada marca, o que diferencia é o elo de dispersão dela, ou seja, tem umas que elas cobrem um elo de dispersão menor, como se fosse uma moeda de 5 centavos, e outra uma moeda de R$1. Então, depende da quantidade que você vai aplicar. Por exemplo, se você é aquele que é a moeda de 10 centavos, né? Vamos botar um pequeno assim, um elo de dispersão de uma moeda de 10 centavos, aí você vai colocar ali 3 unidades aqui, 3 unidades, 3 unidades. Agora, se o elo de dispersão dela é maior, então você vai colocar 6 unidades naquele ponto. Entendeu? Você não vai diminuir a quantidade que você vai aplicar, você só vai mudar a distância entre um ponto e outro e quanto vai ser colocado em cada ponto. Só que ali eu vou colocar, porque eu tenho conhecimento, eu tenho expertise para fazer aquilo, eu vou colocar nos pontos corretos e alguns pontos estratégicos, dependendo do que a pessoa quer, né? Do que a gente vê que tem a necessidade também ali. Quer dar um lifting no rosto, quer só arquear a sobrancelha, quer só tirar as rugas orbiculares. Então, se a pessoa, por exemplo, acabou de fazer a toxina botulínica, ela vai massagear, ou ela vai deitar, ficar com a cabeça apoiada em algum lugar, ali automaticamente o produto vai migrar para outro lugar. E muitas vezes ele vai migrar para um lugar que não era para ele estar ali. E ele pode paralisar outro músculo que não era para ele paralisar. Então, a pessoa tem que ter esses cuidados. Entendi.
Então, eu deixo bem específico para a pessoa. Se você fizer, por exemplo, se você encostar o rosto, eu não tenho que traumatizar a pessoa, mas eu explicar de uma forma simples que a pessoa entenda e que ela siga aquilo que eu tô falando. Você não pode fazer o quê? Água quente, porque a água quente, a tendência é o quê? A gente fazer... Vascularização. Exatamente, a vascularização, aí o produto pode migrar, evitar, porque a gente perfurou a pele também, então a pele fica mais sensível, então passar pomadinha ali na região, não deixar bichinho de estimação chegar perto, por ter a questão da contaminação, sim, né? Bacteriana. Exatamente. E ali você pegar e não apoiar o rosto. Isso nas primeiras horas, até o produto se acomodar. Tá? Acomodou, passou o tempo, tá? A vida que segue, não tem muito o que fazer, entendeu? E a mesma coisa se for o preenchedor. A questão de estar dolorido, ficar observando os sinais, ver se não tem nenhum sinal. De resto, é só... Eu tenho uma dúvida muito grande, doutora, assim, quando a pessoa faz o rosto todo, eu não sei qual é o nome do procedimento, não sei se é full face, alguma coisa assim. Harmonização full face, aham. É certo. Tem a perfiloplastia. A perfiloplastia é quando alinha o perfil da pessoa. Então, dá pra doutora explicar um pouco sobre a diferença, porque eu acredito que quando faz o rosto, tem que fazer o pescoço também, não sei, dá pra explicar, detalhar esses... Não, quando se trata de full face, é mais a face mesmo. A questão do pescoço a gente trabalha separadamente. Mas, assim, que é a questão mais dos bioestimuladores, às vezes um peeling químico ou um peeling ultrassônico, depende de como ali você avaliar que achar necessário. Certo, né? Isso aí vai avaliar de profissional para profissional. E assim, de pessoa para pessoa, na verdade, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas o procedimento seria o mesmo, então, do profissional executar o produto. Se o profissional souber fazer uma boa avaliação, sim, o procedimento, digamos, só que assim, eu não posso dizer exatamente o mesmo, porque tem pessoas que trabalham com peeling químicos e outras não. Só que ela vai ter algum procedimento que vai chegar no mesmo resultado, entendeu? Então, agora a questão do rosto, a harmonização full face. Então, a harmonização full face, você vai fazer tudo. Você vai fazer olheira, queixo, que é o mento no caso, né? Mento, mandíbula, nariz, que é a rinomodelação. Vai fazer olheira, vai fazer têmpora e botox, se houver necessidade. Já no caso da perfiloplastia, você faz a questão do alinhamento de perfil. Por exemplo, a pessoa tem ali, a gente vai ver pelas medidas, a questão do nariz. Se o nariz, às vezes, o queixo é mais retraído, então a gente vai fazer uma projeção do queixo para chegar no alinhamento correto. Porque o queixo é mais pontudinho, dá para fazer aquela... porque às vezes a pessoa ela tem o queixo mais retraído. E dá para fazer as covinhas também? Automaticamente, quando ela tem o queixo mais retraído, dá aquele aspecto de papada, né? Dá um aspecto de papada quando a pessoa tem... Então até o formato do rosto conta. Muda bastante, fica muito bonito. E dá pra fazer as covinhas também? O pessoal gosta de covinha? Isso daí é a bichectomia, né? Que faz pra fazer as covinhas. A doutora faz isso também? Não, bichectomia eu não trabalho. Mas assim, a gente faz a parte de harmonização, eu faço toda a perfiloplastia, que é mento, mandíbula, a rino, faço lábio, então deixar o perfil alinhado é a perfiloplastia, né? A doutora tá atendendo... Pode deixar, perdão, continue. Não, no mais é isso daí. O full face é quando a gente trabalha no geral, não é só o perfil, trabalha num contexto geral. Entendi. Entendeu? Mas aí alinhando, deixando o rosto assimétrico dos dois lados, foto, é isso? Deixa simétrico. Deixa o rosto simétrico, que é ali no caso mandíbula. Por exemplo, às vezes a pessoa tem, que nem eu já tive um paciente que fez uma cirurgia ortognática, ele tinha um rosto bem mais fino de um lado do que do outro. Aí quando a pessoa... Não sabe, ortognática é a cirurgia na parte da mandíbula. Isso, exatamente. O pessoal que tem ATM, né? E aí, o que acontece? E aí, isso incomodava muito ele. E o aspecto também que ele falava que o rosto dele era muito fino, mas não é. Quando a pessoa fez uma cirurgia, demorou para fazer a cirurgia, então foi tendo aquela... como que se diz? Quando você vai perdendo aquela... Desgaste? O desgaste. Desgaste ósseo? Você vai tendo um desgaste ósseo, aquela atrofia, né? Perfeito. Então, ali ficou muito diferente um lado do rosto do outro. Então, a gente fez o preenchimento de mandíbula, fizemos um pouco de rinomodelação, que é para ajustar, que ele tinha um desvio de septo também, algo porque ele ficou com muito medo de ficar com um aspecto afeminado, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, a gente faz tudo dentro do que está ali, do que a pessoa pede e está de acordo com o perfil da pessoa ali. Então, é você fazer isso, você corrigir algumas coisas que estão erradas na questão de fazer arrumar, ou às vezes melhorar só o que já está bom. Às vezes a pessoa quer melhorar um pouco o lábio, ela tem um lábio bonito, mas quer aumentar um pouquinho.
Aí você vai avaliar de acordo com o paciente. É muito relativo isso, né? Eu acredito que é visceral esse contato com o paciente, o feedback, a consulta, a anamnese, o procedimento, é uma Sim. coisa que é só doutor e paciente. Não Sim. tem uma coisa que terceira, tipo assim, pessoas que subjugam os procedimentos que de um profissional, às vezes pulam de um profissional para outro e acabam prejudicando mais. Eu já vi que a doutora já recusou algumas, nós estávamos em off, a doutora chegar a recusar pacientes por já estar fazendo um tratamento com outro paciente. Existe isso, doutora? Pode acontecer, porque assim, depende do que a pessoa já fez, né? A gente, às vezes está no meio de um tratamento e quer mudar para outro, achando que vai mudar alguma coisa. Porque assim, às vezes a pessoa, ela tá no meio de um tratamento, ela não está fazendo o que o profissional pediu. Eu jamais vou chegar para uma pessoa e denegrir o nome de um profissional. Né? É totalmente antiético e isso também não faz parte do meu perfil. Né? Eu procuro ver a causa por que a pessoa não está tendo um resultado. E de repente eu posso até instruir a fazer algo, mas para ele consultar o profissional com o qual ele está fazendo o procedimento. Mas assim, aí a pessoa fez um procedimento. Não tive resultado. Você falei, tá, mas como eu já conheço o pós, como tem que ser, eu falei, tá, mas você fez tal coisa que precisava ter feito? Mais ou menos. E tal coisa você fez? Não, esse eu não fiz. Eu falei, então não tem como, né? Eu falei assim, não tem, independente de qual seja o profissional que vai te atender, você não vai obter o resultado que você quer, porque isso é algo que precisa ser feito para você conseguir esse resultado. Se não for feito, não tem meio termo, não tem resultado. Isso é diferente de, por exemplo, um preenchimento. Um preenchimento, eu vou fazer um preenchimento, o resultado vai estar ali na hora. A única coisa que a pessoa vai ter que observar é a questão... E os cuidados, é claro que o cuidado pós, até o produto se acomodar, a pessoa evitar de ficar... Não dormir de cabeça para baixo, assim, pessoa que tem o costume de dormir de bruço, porque para não amassar ali o local onde está o produto, tem que ter esse pós. Mas do resto é mais observar mesmo a questão dos sinais ali de repente, uma possível intercorrência, que graças a Deus eu nunca tive, espero nunca ter, mas a gente sabe que pode acontecer. Correto. Né? E é isso aí, é você saber alinhar, você quando chegar uma pessoa de um outro profissional, você saber o porquê que a pessoa não está tendo resultado. O acolhimento é muito importante. Com certeza, o acolhimento é muito importante, você saber... Empatia com o paciente é muito importante. Exatamente. Eu acredito que aquela conversa, é muito importante. Doutora, e quais são os seus procedimentos? Onde a doutora atende? Atende São Paulo também, que eu sei. Atende... Dá para falar um pouquinho dos procedimentos que a doutora faz? De onde ela atende? Eu trabalho com estética facial, trabalho com estética corporal. Toda a parte de limpeza de pele, rejuvenescimento, faço tratamento de rugas, de celulite, faço tratamento de estrias, né? Não trabalho com a parte de estrias com pigmentação. Qual que é a diferença de estrias com pigmentação? Porque assim, eu faço o tratamento da estria para recuperação do tecido, né? Para recuperação do tecido da pessoa. Eu não faço a maquiagem da estria, né? Porque existe aquele processo de que você utiliza um pigmento para tampar as estrias. Eu não, eu faço o processo de restauração do tecido ali para... Tá, não é só maquiar o negócio. Exatamente, até porque até porque o nosso pigmento, ele muda de acordo com a nossa idade, de acordo com o local onde a gente está vivendo. Então, de repente, ali eu boto um pigmento na pele da pessoa de uma cor que vai bater com a pele dela naquele momento. Em outro momento, ela vai estar com a pele de outra cor. É onde começa a ficar... Algo que era para ficar bonito acaba não ficando, entendeu? Então eu não trabalho com pigmentação de estria, eu trabalho com tratamento da estria, para recuperação do tecido, da derme, né? E tem jeito? Claro que tem. E tem resultados ótimos. Desde aquela que tá branca, branca, vermelha, todas as estrias. A branca, geralmente a gente não recupera 100%, mas a gente ameniza a um ponto de que ela fica imperceptível, né? E assim tudo. É o pós também que a pessoa... Esse é um tratamento que precisa ter um pós com bastante cuidado. A questão da roupa que você vai usar, né? Me deixaram uma pergunta também sobre a parte de cesárea. Tem também alguma coisa assim do tipo ou não? De quileoide? Quileoide. Sim, dá para tratar quileoide também. Eu faço tratamento corporal e facial. Eu faço, assim, tratamento de inúmeros coisas, né? Então, a mancha senis, manchas solares, melasma, chantelasma, envelhecimento, rugas, faço preenchimento, harmonização, perfiloplastia. Eu faço um pouquinho de cada coisa. E
Mas gosto de trabalhar com aquilo que eu entendo e que eu tenho expertise. Eu não mexo com aquilo que eu não entendo. E se a pessoa, por exemplo, chega para mim e quer fazer um procedimento e tem algo que eu não trabalho, eu posso dar outras opções para essa pessoa para chegar no resultado que ela quer. Mas também, quando eu não tenho conhecimento, eu vou falar para a pessoa, olha... A doutora falou aí alguns termos técnicos aí que eu não conheço. Dá para fazer um resuminho rápido? Ah, isso é isso. Isso é isso. Tipo, chantelasma aí. A chantelasma é aquela... Geralmente que parece uma gordura que fica abaixo do olho, que assim que fica aquela... Como se fosse uma... Como que eu posso te dizer? Uma carninha, né? Como se fosse uma verruga, mas é inteiriça, assim. Sim, já sei como. Quando a pessoa vai ficando... vai avançando na idade. Não só na idade. Às vezes por uma questão hormonal também, às vezes pode sair aquilo. É claro, você tem também que indicar a pessoa para ela procurar um profissional ali da área para ver qual que está sendo a causa daquilo, né? Principalmente o endócrino. Exatamente. E aí, o que acontece? E aí você vai encaminhar também a pessoa. Você pode tratar a questão estética daquele problema, mas a questão hormonal, ela vai ter que procurar uma pessoa que tenha capacitação para isso. Uma pessoa que esteja fazendo uma reposição hormonal, então tem que estar alinhada com... Tem que estar alinhado. E é isso você também ter ali o profissionalismo e ter o reconhecimento de que você tem que alinhar os seus procedimentos com outros profissionais também. Você não querer abraçar o mundo, digamos assim. Exato. Eu preciso passar uma parte nutricional, eu pego um paciente que quer fazer emagrecimento, eu faço a parte de injetáveis, faço a parte de aplicação de enzima, que no caso são os ativos que a gente utiliza de acordo com cada paciente, né? Para emagrecimento, para tratar para queima da gordura, trabalho com a criolipólise e trabalho com inúmeros... Criolipólise é um aparelho? Eletrolipólise é o aparelho de congelamento de gordura. Mas, assim, tem que também, se eu vejo que existe a necessidade da pessoa fazer um acompanhamento nutricional, porque eu vou dar uma orientação para a pessoa do que ela não pode comer, mas eu não sou nutricionista, então eu tenho que alinhar o meu tratamento com um tratamento de um nutricionista. E a doutora está atendendo aonde, doutora? Atualmente são tantas coisas. Então na verdade é um leque muito grande nessa questão da estética, que eu tenho assunto aí para vários dias. Mas eu atendo atualmente, meu consultório é em Biguaçu, né? Atendo também na região da Penha, de Pissarras, em parceria com outras pessoas. E também atendo lá em São Paulo, em sede própria, né? Ali no Jaraguá. E ali em Balneário Camboriú a doutora está atendendo? Atendo também. Lá em Balneário Camboriú atendo em parceria também. Tá, legal. E vamos falar sobre... E assim, um tratamento de criolipólise é eficiente? Como eu venho observando e... Ele é eficiente quando ele é feito os cuidados do pós, né? Não que ele não vá fazer efeito nenhum, ele vai fazer efeito, né? Mas se a pessoa não fizer ali alimentação e as atividades físicas, a gente não vai alcançar o resultado esperado. A tríade da saúde. Exatamente, a tríade da saúde. Que eu acredito que a pessoa tendo a parte nutricional, parte física, certo? E parte postural, a saúde. A parte estética é uma consequência, né? E a saúde mental naturalmente vem. Porque tanto com a autoestima, com tratamentos estéticos que vão complementar tudo isso, eu acredito que dá para você ter um ótimo resultado e levar para outro nível. E até a questão do emagrecimento, quando você faz, você também alinhar com outros procedimentos para a questão da flacidez também, né? Exatamente, porque tem pessoas que eu vejo pessoas players de alto valor ali, que é alto valor assim que eu falo, players que estão na mídia, tá? Não estou falando de alto valor independente da pessoa, que para mim todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Mas eu acredito que eu vejo muita flacidez. A gente trata também... Uma cara totalmente apática, então... Flacidez de rosto, flacidez de pescoço, flacidez de braço, flacidez de barriga, aquele famoso umbigo triste, a gente faz o tratamento também. Flacidez de perna. Mas aí faz com a retração... Retração tecidual. A gente trabalha com a retração tecidual não só com bioestimulador, também com jato de plasma. Mas a doutora tem os aparelhos para fazer essa Tem os aparelhos. E a gente trabalha a questão também, às vezes quando a pessoa está mais velha, que ela não faz nenhum tipo de atividade física, começa a ter muita flacidez na perna, dá para trabalhar também essa questão da flacidez da perna com os bioestimuladores. Tudo vai da idade da pessoa, né? É avaliação. É você ver o que existe a necessidade de acordo com cada indivíduo. É igual a nossa digital. Cada um é diferente do outro, então cada um a gente vai seguir um protocolo diferente. Exatamente. E doutora, eu fazer mais uma última perguntinha, mas então tudo assim dentro da parte estética, como eu vou dizer...
dá para se fazer, dá para se mudar e muito bem mudado, né? Dá para se fazer uma reformulação total do perfil da pessoa. Tipo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. É como tem um médico que eu sigo que ele é bem bacana assim, e ele sempre fala que sempre tem alguma coisa que dá pra gente mudar. É verdade. Então, independente se a pessoa tiver insatisfeita com algo, sempre tem alguma coisa que dá para mudar para alcançar ali o objetivo da pessoa. Como também tem coisas que não dá para fazer. Então, é a gente saber ter ali a consciência de que a gente é o profissional e a gente tem que alinhar com o paciente ali, conscientizar esse paciente do que dá para ser feito ou não, para que a gente obtenha um resultado e seja algo que deixe a pessoa feliz, né? E que não seja um trauma. E uma coisa que me deixa bem intrigado, que a doutora faz também tratamento capilar, a pessoa que tem problema na sebácea. Nos folículos, né? Nos folículos capilares. E, sim, faço também a restauração. Como é que é feito isso, doutor? Explica para nós. Então, a gente trabalha com ativos também, né? Eu trabalho com ativos próprios ali, de acordo com o tipo de queda que a pessoa tem. E muitas vezes não é nem só por queda. Às vezes a pessoa tem um cabelo que demora para crescer. A gente tem tratamento que dá para fazer. Tem alopecia androgenética, tem alopecia areata. Uma é causada por genética, fator genético. Às vezes no envelhecimento. A pessoa começar a ficar com falta de cabelo. Perder ali. Porque os nossos cabelos, nossos capilares, isso seja cílios, braço, cabelo da cabeça, tudo, tem 3 fases, né? A fase anágena, a tenógena e a catágena, né? A fase anágena é quando ele está nascendo, né? Que eu costumo comparar para a pessoa lembrar, anágena não, pequenininho, quando ele está, né, miudinho ainda. A catágena é quando ele está na fase adulta, né? E a tenógena é quando ele já está velhinho, ele já está perto de cair, porque a gente tem uma perda de fios ali, né? Que está dentro do normal. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto a mulher. A gente utiliza muito a escala de Sabin, né, que é para avaliar o tipo de certo, uma marcação de alopecia que a pessoa tem. E assim, tem um marcador. Tem a androgenética, que ela é de padrão masculino, e tem o padrão feminino. Né? O padrão feminino, o padrão masculino, geralmente ela vem nessa região aqui das têmporas, né? Começa a perder aqui, depois vai nessa região daqui da parte de trás da cabeça, e aí mais depois ela vai... occipital aqui. Isso, e depois ela vai perdendo o restante, que aí é onde junta, que fica totalmente careca a parte superior aqui da cabeça. Já da mulher, geralmente você puxa os cabelos aqui assim, você vê que ela começa a perder de dentro para fora o padrão feminino. Então é onde você começa a enxergar o couro cabeludo dessa pessoa, e automaticamente a mulher ela vai perdendo de dentro para fora. Assim, é um padrão feminino de alopecia esse. Então, a gente faz o tratamento seja para retardar esse processo ali de queda, né? E para poder fortificar os fios, o espessamento, porque cada folículo ele tem mais de um fio, né? Então, quando ele começa, quando a gente faz a avaliação, né? Que tem o tricoscópio que a gente utiliza para fazer essa avaliação, você verifica ali o afinamento, né? Cada fio ali, para onde que ele nasce, né? O arqueamento do fio. Então, se ele tem o arqueamento correto, a quantidade de fios por folículo, a cor, né? O espessamento, porque o nosso fio ele não é muito fino. Quando ele tem um afinamento, ele começa a perder cor, começa a perder densidade, é onde o cabelo fica opaco, começa a cair demais. E aí, quando tem uma queda muito brusca, enquanto existe uma alopecia, mas os folículos eles estão ativos, os capilares, a gente consegue restaurar, mas também existem os casos que não dá para restaurar mais, quando é alopecia, que é aquela cicatricial, que é quando o folículo já morreu, já não tem mais vida ali, não tem mais como nascer fio ali. A gente trabalha dentro do que está ali ativo ainda, né? Mas isso já se vê na primeira avaliação. A gente consegue avaliar se dá para fazer ou não. Doutora, mas eu vou deixar esse papo, eu não quero trazer a doutora novamente aqui, mais à frente aí, porque tem várias pessoas que eu tenho vontade de trazer novamente. Uhum. Quero agradecer a doutora, tá, pela presença, a doutora Tatiana Castro. Eu que agradeço pelo convite. Então, quero fazer os seus finais aqui, doutora. É isso aí, pessoal. O que eu tenho para dizer? Cuidem da sua pele, façam limpeza de pele, por mais que pareça que não é importante, façam com um profissional que seja capacitado também, que isso é muito importante. E bebam água. Então
É isso, gente. Estava com a doutora Tatiana Castro aqui. Quem curtiu aí, quer dizer, eu curti muito esse episódio, foi um dos melhores episódios do Crash, que está tendo um retrofit. O Alex está nos despedindo aqui, é um grande... ele praticamente sempre coordena aqui a parte do Crash, ele está sempre pegando os melhores momentos aqui. Eu quero me despedir dele, que é um grande, que está indo, claro, evoluindo, e sempre é isso. Faz parte do ciclo da vida, fecha esses ciclos, mas deixam-se as portas abertas e, para mim, eles vão ser sempre bem-vindos ao Crash. E assim, gente, quero agradecer a todos vocês, tá? Quem curtiu, deixa já seu joinha, envia para um amigo, envia para uma colega que está precisando, um colega que está precisando ter mais informações, que isso praticamente é um boletim, foi um boletim informativo. E assim, eu me despeço de vocês com um grande abraço a todos, que tenham uma ótima semana e eu acredito que é sobre isso, gente. Então, ficamos no próximo Crash, o Crash 6 nós encerramos aqui. Não, e só para concluir, para finalizar claro, aqui, antes que a gente termine, sempre lembrar que o paciente ele tem que ter paciência, né? E que a harmonização é uma construção, não é imediatismo, né? Correto. Então, harmonizar é construir. Então, é obter o resultado aos poucos para chegar num resultado bacana aí. Perfeito. E procurar sempre um profissional que tenha referências, que seja capacitado realmente para fazer aquele tipo de serviço, que ele está mexendo com a sua saúde, não só estética, como também a sua saúde psicológica. Exatamente. Parabéns, doutora. Minhas palmas aqui para a doutora Tatiana Castro. E é sobre isso, tá? Tamo junto e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!